Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Carol Viel, cujo nome é Você Cuida do Corpo? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Como você sabe, eu não escrevi o texto, foi a irmã Carol Viel quem escreveu. Então, o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Aproveito o ensejo para pedir aos irmãos que façam aí o seu papel de missionário urbano, contribuindo aqui com o nosso canal para que ele possa ser divulgado, para que outras pessoas possam também ter o privilégio de fazer o devocional conosco, tá bom? Vamos orar? Ó Pai, que nós possamos compreender a importância de cuidar do corpo de Cristo, que nós possamos nos lembrar que somos uma pequena parte de um todo tão grande, mas que cada um de nós temos responsabilidade pelo que fazemos e pelo que pensamos. É em teu nome que pedimos que tu nos ensines. Amém. Meus irmãos, então nós leremos Efésios 4, do 25 ao 32. E esse texto, ele vai falar sobre a importância de viver uma vida transformada em Cristo, deixando para trás atitudes prejudiciais e adotando um comportamento baseado na verdade, na justiça e no amor. No versículo 25, a gente vai ver a verdade e a honestidade, que a gente tem que abandonar a mentira e falar a verdade, pois a gente é membro uns dos outros. Nos versículos 26 e 27, a gente aprende que tem que controlar a ira, que a raiva, a ira, não deve levar ao pecado e a gente não pode e não deve guardar ressentimento. No versículo 28, a gente vai aprender que aquele que antes fazia coisas erradas como roubar, agora não deve fazer mais. Quem roubava deve agora trabalhar para ajudar os necessitados. No versículo 29, a gente vai aprender palavras edificantes, que a gente tem que parar com essa bobice de falar palavras que prejudicam e falar coisas que edifiquem as pessoas. No 30, nós vamos aprender a não entristecer o Espírito Santo. Devemos viver de maneira que honre a presença de Deus em nós. No versículo 31, a gente tem que livrar-se das atitudes negativas. É isso que o versículo 31 nos ensina. A gente tem que deixar para lá a amargura, a ira, a malícia. Isso não nos pertence mais. E finalmente, no 32, a gente aprende que temos que praticar a bondade e o perdão. Então a gente tem que ser gentil e perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Então essa passagem que a gente vai ler vai ensinar a gente a viver de forma íntegra, de forma amorosa, refletindo o caráter de Jesus Cristo em nossas ações e nas nossas palavras. Então vamos ler o texto, Efésios 4, de 25 a 32. E diz assim, por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, a ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Bom, então a irmã Caroline Viel vai escolher o versículo 32 para ser o versículo-chave. E ele diz assim, pelo contrário,
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Por meio desse texto bíblico, a gente entende que a vida com Cristo envolve mudança radical. Não dá para seguir Jesus e querer fazer do jeito que a gente quer, de qualquer jeito, não. Por quê? Porque a mensagem de Jesus nos alcançou. E quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente passa a ser parte do corpo de Jesus Cristo. Isso não é pouca coisa, né, irmãos? Então, esse corpo é formado por inúmeros sistemas e partes diferentes. Cada um é de um jeito, cada um tem as suas coisas, cada um tem seu modo de ser, mas todo aquele que aceita Jesus faz parte do corpo de Cristo. E cada uma dessas partes desses sistemas se juntam, se complementam e se equilibram. No entanto, para a harmonia do corpo se perpetuar, é necessário o quê? Muito cuidado. Uma das formas de cuidar bem desse corpo envolve a gente não dar lugar ao diabo. A gente, quando faz isso, não dá lugar ao diabo, a gente rompe com práticas que são contrárias àquilo que Deus nos ensina na palavra. Também preservamos o corpo de Cristo quando escolhemos ser bondosos, quando escolhemos ser compassivos, quando escolhemos perdoar, cada um perdoando um ao outro, como fomos perdoados por Jesus Cristo. É preciso parar de justificar pecados contra o corpo de Cristo e escolher de forma bondosa, cheia de compaixão e cheia de perdão. Um exercício que pode ajudar a gente olhar a vida com as lentes de Jesus Cristo e perceber o trabalho enorme que ele precisou fazer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, para nos dar o perdão que ele dispensou a cada um de nós. Então a gente tem que entender isso e por isso amar as pessoas ao nosso redor. Se cada parte do corpo de Cristo viver se entregando e perdoando, a gente vai ter um corpo no auge da sua saúde e do seu vigor. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Ser parte do corpo de Cristo também envolve ser parte da atuação do Espírito Santo. E olha que responsabilidade nós temos, né, irmãos? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que temos essa reflexão se cuidamos ou não do corpo de Cristo, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano que está em Salmo 25:12. E ele diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu me despeço com a frase do ano, que é uma frase do pastor Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.